Ah, sim, a torcida, com certeza. Com certeza é a torcida. Quem também está numa situação bem complicada aí, tá com a corda no pescoço, é o Atlético, hein? Furacão. Mais uma derrota em casa. Eu já estou quase perdendo as contas, que acho que é a 5ª seguida, né? Jogando pelo Campeonato Brasileiro na Liga Arena. E hoje, mais uma vez, deu uma trupicada aí, né, Henrique? Você assistiu esse jogo, né? Conta pra nós aí como é que você viu aí o atropelamento que tivemos hoje aí na Liga Arena. Cara, eu assisti o jogo e, assim, acompanhei o jogo pelo Cazé TV, né? O Atlético, o Palmeiras começou o jogo de uma forma, assim, muito, muito agressiva, né? Já logo no começo do jogo, ele já foi pro abafa e já conseguiram fazer 1-0. Antes disso, 2 defesas extraordinárias do goleiro Mikael, que já mostrou que, na minha opinião, foi o melhor em campo. E, assim, ele tem totais condições de substituir o Léo Link. Não sei se o Léo Link consegue essa vaga de novo, não. Algumas falhas que ele teve e tal, ou se não fosse o Mikael hoje, tinha sido um 4-0, 5-0 fácil. O Palmeiras é um time muito leve. Eu estava olhando uma hora no banco de reservas do Palmeiras, os caras com o Zé Rafael no banco, com o Rafael Veiga no banco. Então, olha o nível do jogador do time desse time, né? Só que o técnico Varini, eu acho que ele já está com a validade dele contada. Eu acho que essa semana a gente vai ter novidades em relação a isso. Eu acho que não sei se o Petralha vai segurar a onda dele essa semana, não. Porque não é uma questão do resultado de 2-0 desse jogo, mas sim as substituições. Ele sempre substitui errado. Ele botou aquele menino da base de 18 anos lá, agora o nome dele, um menino de destaque, ele botou o menino aos 30 minutos do segundo tempo. Ele tirou um dos meio-campos de destaque lá do time dele, ele tirou. Então, assim, o que acontece com o Varini? Ele sempre mexe errado. Então, assim, ele mexe, sempre no segundo tempo ele tirou o Mastriani, que era um que estava incomodando, que uma hora ia acabar achando, encaixando uma jogada ali para gol. O Mastriani é um cara que não dá para você substituir de campo. Ele acha uma bola ali, um cruzamento, uma cabeçada, ele acha um gol. Ele é atacante nato. E eu acho que não era o momento de tirar ele, né? O Zapelli, que agora lembrei o nome, o Zapelli que ele tirou, o Zapelli estava indo bem, e daqui a pouco era só o samba de uma nota só, o Canóbio correndo pela esquerda, aquela correria de sempre para tentar resolver, e o Everton jogou muito bem também, muitas defesas que ele fez, espetaculares também. Pode de repente botar até essa conta também do 2-0 no Everton também, mas assim, o Atlético precisa trocar de treinador. Eu acho que o Varini não mostrou que veio. Eu acho que para a Série A é muito pouco, né? A torcida ficou na bronca, xingou o Petralha no final do jogo bastante, porque não é o centenário que eles esperavam, né? Então, está sendo um fracasso esse centenário, o Atlético Paranaense. Ele contratou 2 jogadores só no começo do ano, na janela, trouxe só o Praxedes e mais um, então, muito pouco. É muito pouco, né? Eu até estava comentando em casa, assim, poxa, o Grêmio, com esse time mediano, né, achou o Bright White, que é um cara que joga demais. Por que o Atlético não achou esse cara? Entendeu? Então, assim, o Atlético, segundo o Petralha, tem de 800 milhões de reais de caixa. Pô, se gastasse uns 100 milhões ali, dava para montar um time bacana, né? Então, podia estar brigando, né? Daí botaram a culpa no Cuca e tal, e não era bem a culpa do Cuca, não. Talvez se tivesse o Cuca aí, acho que o time até seria um pouco melhor. Não sei o que você acha a respeito disso daí, Romulo. Eu acho que aquela coisa, o Petralha prometeu o mundo, né? E entregou pouco, né? Você pode ver, se você for olhar o Atlético no Brasileiro, por exemplo, o Atlético não está no rebaixamento, porque ele fez uma campanha no início do campeonato de líder, né? Depois daquilo, ele caiu de uma forma que, se você pegar hoje
O Grêmio, colocado agora. Sim, o Grêmio tá quase encostando neles, né? O Atlético tá com 26, né? Não, 26, perdão, cadê? 28. O Grêmio tá com 27, o Grêmio tá andando debaixando lá atrás, né? O Atlético lá em cima. Ou seja, o Atlético ele estagnou de uma forma que ele não tá no rebaixamento ainda, porque ele fez uma campanha muito boa no começo. Mas se continuar nessa pegada, o Atlético briga para não cair, né? E, então é complicado. Mas tá indo bem nas Copas ali, que é um alento ainda, que é o que pode, digamos, salvar o centenário do Atlético ali. Mas, cara, fogo, né? Porque a gente até na nossa live de início do ano, a gente colocou o Atlético como um dos favoritos até a título, né? Sempre, talvez o elenco não aguente, mas nunca pensou que o Atlético fosse dar essa entregada no brasileiro, se entregar dessa forma, né? Porque se você olhar a tabela ali, ó, no jogo, quando acabou o jogo do Corinthians e Flamengo, o Corinthians estava em 16º. O Fluminense ganhou, já jogou ele para a zona de rebaixamento. O Grêmio estava ganhando no primeiro tempo, estava pulando para 12º. Acompanhei esse jogo também. Ele perdeu o jogo, levou a virada, já caiu para 15º. Então, olha o campeonato maluco que a gente está. Né? O Juventude estava em 11º, 12º, perdeu hoje, já caiu para 14º. Então, do 11º ao 17º, não tem ninguém salvo não, cara. Digamos assim, aquela gordura que o Atlético tinha, ele queimou, né? Agora, se ele perde mais um jogo, por exemplo, você falou ali, se olhar a tabela ali que tá ali na tela, né? Se ele perde mais um jogo, ele vai para 15º ali, ó, sem fazer muita força, né? Então, tem que começar a mudar, né? Essa postura no Campeonato Brasileiro, senão o negócio vai apertar. E o Vasco estavam falando que era candidato a cair, tá em 8º. Pois é. E além do resultado, ele tá jogando pouco, né? O futebol que ele tá demonstrando é pouco. O Varini não tá conseguindo encontrar soluções com o elenco. E assim, tudo bem, o elenco não é um elenco que vai talvez disputar lá a liderança, disputar até um G4, é um elenco que precisava de contratações, e agora no meio do ano veio só 2 refugos, né? Veio o Gabriel Ruff, que não era aproveitado no Inter, e o Praxedes aí, que não estava sendo aproveitado no Vasco, mas esse mesmo elenco já rendeu mais esse ano na mão de outros treinadores, né? Então, além da questão do grupo, também tem a questão do Varini não estar conseguindo aproveitar. E o Henrique colocou ali uma situação que me incomoda também, cara. O Mastriani não joga 90 minutos com o Varini. Não jogou nenhuma partida 90 minutos. Ou ele entra e sai durante o jogo, ou ele não entra e entra no decorrer da partida. E não tem cabimento, né? Um jogador jovem, um jogador que está no auge físico, tá estourando, tá explodindo, cara que é decisivo, que com uma bola ele resolve um jogo. Não pode abrir mão de ter um cara desse o tempo todo dentro de campo, que ele pode se resolver a qualquer minuto, né? Camisa 9 nata, né, cara? Bom, 25ª rodada encerrada, então, né? Tivemos Cuiabá... Se olhar os números dele, Só pode ir lá, vai. Se você olhar os números dele e o do Rony, ele tem melhor número que o Rony do Palmeiras, né? Exatamente. É artilheiro em tudo, toda vez que ele entra em campo é perigo de gol, né? E mesmo quando ele não faz o gol, ele atrai a marcação e libera outros jogadores para chegar mais também, né? Não pode estar fora do jogo. Bom, vamos lá. 25ª rodada encerrada, então. Tivemos ontem Cuiabá 2, Criciúma 1 de virada. Belíssimo gol de cobrança de falta, inclusive. O gol do empate do Cuiabá, né? Botafogo 2-0 no Fortaleza. O Lion, que tinha aí mais de 10 jogos de invencibilidade no Brasileiro, sofreu a derrota e perdeu a liderança. Já hoje pela manhã, Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, uma virada espetacular, inclusive. O Atlético saiu perdendo de 2-0, conseguiu a virada nos minutos finais, um gol aos 48, outro aos 50. Cruzeiro 3-1 no Atlético Goianiense, Corinthians 2-1 no Flamengo. O jogo das 16 horas, hoje a Globo deu aquela forcinha, né, para poder dizer depois que é os times que tem mais audiência, né, tirou todos os outros jogos da grade. Só 16 horas só jogou Corinthians e Flamengo. Aí é bonito, né, de dizer que todo mundo assistiu. Ou tu assiste isso ou tu não assiste nada, né? Pois é. Na verdade, tinha um outro jogo que eu consegui catar na internet, que foi o Retrô e Brasiliense. Só de rebeldia eu assisti esse, tá? Assisti Retrô e Brasiliense. E eu e mais 20 mil pessoas conectadas lá na internet, no YouTube, assistindo o Retrô e Brasiliense. Mas é brincadeira, depois os caras dizem que não puxa a brasa pro lado deles, né?
E 18h30 aí tivemos uma penca de jogos, né? Foram 5 partidas, né? Vitória 0, Vasco 1, Fluminense 2, São Paulo 0, Bragantino 2, Bahia 1, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2, Juventude 1, Internacional 3. Troca-troca na liderança, aí, então Botafogo foi a 50 pontos, Fortaleza 48, com um jogo a menos, Palmeiras 47, Flamengo 44, também com um jogo a menos. Esses são os 4 classificados direto para Libertadores nesse momento. Cruzeiro e São Paulo ainda pegariam uma pré-Libertadores. Cadê o Atlético aqui? Tá lá em 11º, já caiu da primeira tabela, da primeira página, né? O Atlético está lá na 11ª posição, faz tempo que não ganha, né? Precisa urgentemente, os últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. Precisa urgentemente retomar as vitórias aí, né? E o G4, quer falar aí, Romulo? O Atlético tem que se despertar um pouco, né? E até estava vendo uma notícia aqui, aproveitar, né? Já um embalo ali, das contratações que você comentou. O Atlético está trazendo um zagueiro ali do Bahia, né? Marcos Vitor disse que deve estar assinando aí com o Atlético nos próximos dias, até meados do ano que vem. Mas ainda não é nada, né? Nada muito diferente do que tem por aí, né? Pois é, eu acho que o Petralha podia botar um pouquinho mais de investimento esse ano, né? Abre a mão, homem. Tá difícil essa situação aí, né? Mas enfim, vamos lá. Só para fechar então de Série A, temos aqui só você vê o Internacional de Porto Alegre, está com 3 jogos a menos. Ele tem jogo para repor ainda. Tem vários times, na verdade, são poucos que estão na 25ª rodada de fato, né? O Internacional, acho que nesse momento é o que tem menos jogos para disputar. Está com 3 jogos a menos, está na frente do Atlético. Que situação, hein? Que situação. Bom, só para fechar então de Série A, temos no G4 Corinthians com 25 pontos, Vitória 23, Cuiabá 21, Atlético Goianiense 18. Corinthians que momentaneamente esteve fora do G4, né? Jogou primeiro que o Fluminense, depois o Fluminense conseguiu a vitória contra o São Paulo, voltou à 16ª posição, a briga tá pegada ali naquelas últimas posições. O meu otimismo com relação à queda de Corinthians e Fluminense já diminuiu bastante, tá? Eu achei que esse ano o Fluminense finalmente ia pagar a Série B, né? Ou o Corinthians, torcer para o Corinthians cair sempre, né? Sempre é interessante também, mas eu acho que não vai dar mais não, acho que os dois vão conseguir se escapar. Os dois fizeram boas movimentações aí no meio da janela agora, e os outros times que estão na briga não estão conseguindo, né? Não tem nem o recurso para isso, né? Para conseguir se movimentar melhor. Estou achando que não vai cair nenhum dos grandes. Em relação ao Corinthians, foi feito o levantamento. Corinthians, foi feito o levantamento, ele tem de 14 jogos, ele tem que ganhar 7, empatar 2 para escapar. Não está tão salvo assim, não. Então, mas o Corinthians hoje, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, é aquele jogo que buga a arbitragem, né? Tu não sabe para que lado tu levanta o instrumento. Ele conseguiu vencer o Flamengo, sabe? Então, eu acho muito difícil que os outros times que estão disputando aí com ele vão conseguir fazer pontos contra o Flamengo também, né? O Corinthians é um time que a gente sabe que quando a coisa realmente complica para ele tem os seus reforços, né? Então eu não tô mais tão otimista aí com relação a ele cair, não. Beleza? Mais alguma coisa de Série A?